Bom, olá pessoal. A partir de agora, como prometido, nós vamos apreciar de maneira individualizada cada espécie de segurado participante do regime geral de previdência social. Iniciaremos essa jornada pelos segurados obrigatórios. Se você me perguntar, Igor, qual é o interesse? Qual é a serventia? Qual é a utilidade da análise dos tipos de segurados, um por um, de maneira compartimentada? Existe algum interesse prático nisso? Existe alguma utilidade empírica, prática nessa abordagem? A resposta é positiva. É útil, é necessário e tem um monte de repercussões práticas. Eu posso afirmar para ti que, a depender da espécie de segurado com a qual você está lidando, variam as normas que dizem respeito a, por exemplo, o regime de recolhimento das contribuições, o tratamento acidentário, o tratamento referente à carência para certos benefícios, o próprio direito à obtenção de determinados benefícios. Tudo isso é afetado diretamente pela espécie de segurado com a qual você está lidando. Por exemplo, se o teu cliente, se um determinado trabalhador é um segurado empregado, o regime de recolhimento das contribuições dele é bem diferente do regime do recolhimento de contribuições de um outro cliente, de um outro trabalhador, que seja um contribuinte individual verdadeiramente autônomo. É bem diferente, a gente vai falar disso. Carência, por exemplo. A carência exigível para o salário maternidade, por exemplo, da contribuinte individual é diferente do regime ou do tratamento normativo da segurada empregada. É diferente. Até pouco tempo atrás, os empregados domésticos, os segurados empregados domésticos, eles eram alijados, eles eram segregados do gozo de determinados benefícios. E até hoje, a gente tem uma discussão tremenda sobre o cabimento de concessão de, por exemplo, aposentadoria especial a trabalhadores avulsos, a contribuintes individuais. Veja, diferenciar, discernir cada espécie de segurado é uma ferramenta importante para que você possa seguramente atribuir a cada segurado o tratamento jurídico normativo que lhe é específico. E existem, sim, especificidades. Existem, sim, nuances particularmente imputáveis a cada uma das espécies de segurados. Então, um assunto que tem interesse prático, sim, senhor, sim, senhora. Então, o que a gente vai fazer agora é fatiar, compartimentar, subdividir, classificar e tipificar cada espécie de segurado integrante do regime geral de previdência social. E para seguir a lista que está proposta aqui no slide, no PowerPoint, nós vamos começar pelo segurado empregado. Tá? Pois bem, se você acha, se passa pela sua cabeça que é desnecessário delinear um conceito de segurado empregado, porque você já estudou o conceito de empregado em direito do trabalho, lamento, mas você está enganado. O conceito trabalhista de empregado não é exatamente idêntico ao conceito previdenciário de segurado empregado. Não é idêntico? Não é.
o conceito previdenciário de segurado empregado é maior, mais amplo e, portanto, mais compreensivo do que o conceito trabalhista de trabalhador empregado. O que eu posso afirmar para você sem medo de errar é o seguinte: todo trabalhador qualificado pelo direito do trabalho como empregado, ou seja, como participante de uma relação de emprego comum, genuína, tradicional, ele é também, para fins previdenciários, um segurado empregado. Ok. Então aí vai existir uma simetria, uma paridade, uma equivalência. Só que lembra o que eu disse há alguns minutos atrás? O conceito previdenciário é maior, mais abrangente do que o conceito trabalhista. O que isso significa em termos práticos, meu amigo? Significa que nós consideramos segurado empregado. Nós tratamos como segurado empregado, no âmbito da Previdência Social, um número maior de trabalhadores que não necessariamente se amoldam ao conceito trabalhista tradicional de empregados. Então, tem vários trabalhadores, muitos mesmo, que você não consegue colocar a etiqueta de empregado para fins trabalhistas, mas que você deve colocar a etiqueta de segurado empregado, o rótulo de segurado empregado, para fins previdenciários. Igor, eu não consigo enxergar. Com alguns exemplos, você vai perceber que essa afirmação faz sentido. Exemplos. Imagine a situação jurídica de um trabalhador que tenha sido contratado para a prestação do que a gente chama de trabalho temporário no âmbito de uma empresa. Foi contratado para prestação temporária de serviços. Bom, a rigor, não havendo uma continuidade, uma relação contínua de trabalho, a gente vai ter alguma dificuldade na caracterização da relação de emprego para fins trabalhistas. Independente dessa dificuldade, independente dessa categorização trabalhista, fato é que esse contratado por prazo determinado, aquele prestador de serviços por prazo determinado, aquele mesmo da Lei 6.019, da recente lei de terceirização, a recente lei que ampliou o espectro de terceirização, esse mesmo carinha. Ele vai ser tratado para efeitos previdenciários como segurado empregado. Quer outro exemplo? Imagine a situação jurídica de um servidor, que não seja um servidor ocupante de cargo efetivo, mas um mero ocupante de cargo em comissão. Você já deve ter estudado essa figura em direito administrativo. A Constituição permite, no artigo 37, inciso 4º, se eu não estou enganado, a nomeação ad nutum, a nomeação livre, pelo que diz a Constituição, para o preenchimento de funções de chefia, assessoramento e direção no âmbito da administração pública. Os cargos em comissão têm esse perfil. Então, você imagina a situação jurídica de alguém que não prestou concurso público, não é servidor ocupante de um cargo efetivo, mas tenha sido nomeado para um cargo de diretor, de assessor, de chefe de alguma entidade ou repartição pública, ocupando meramente um cargo em comissão, sabendo mesmo que a qualquer momento pode ser exonerado de maneira livre, ad nutum também, de quem o nomeou.
Esse sujeito é empregado do Estado? Não, empregado não é. Não se forma ali uma relação de emprego no sentido trabalhista do termo emprego. Mas, para efeitos previdenciários, esse trabalhador, porque é um trabalhador, é alguém que sai da sua casa, 8 da manhã, vai até a repartição, exerce a sua função lá de diretor, de supervisor, de assessor, de chefe, e cumprindo as suas obrigações profissionais, presta um serviço à sociedade. Mas esse cara, embora não seja empregado da entidade pública, para efeitos previdenciários é tratado como segurado ou empregado. A mesma coisa se passa com um servidor público, ainda que ocupe um cargo efetivo, se a entidade para a qual ele presta o serviço não tem RPPS. O que pode perfeitamente acontecer. Nenhuma entidade pública é obrigada a ter RPPS. Então, pode acontecer de um determinado servidor público, concursado, efetivo, ocupante de cargo, tal, estabilizado. É bem possível que a entidade para a qual ele preste serviço, aquela entidade pública com a qual ele tem um vínculo jurídico administrativo, não tenha RPPS. Ela resolveu não ter, ela nunca aprovou uma lei instituindo um fundo de previdência em regime de RPPS. Não, não tem. E aí, esse cara é empregado? Não, não é empregado, ele é servidor público efetivo, ocupante de cargo efetivo. Mas ele não tem RPPS, porque a entidade pública não tem um regime próprio, e aí ele fica no limbo previdenciário? Não. Ele, para efeitos previdenciários, é tratado como segurado empregado. Aí você vai lidar também na categoria dos segurados empregados com a figura dos trabalhadores de missões diplomáticas estrangeiras aqui no Brasil. Você pode até ter uma dificuldade de categorização da relação de emprego, mas para fins previdenciários, o trabalhador que presta serviços a uma repartição consular, a uma unidade diplomática estrangeira aqui no Brasil, ele é segurado empregado para efeitos previdenciários. Então, esse enquadramento previdenciário não depende necessariamente da tipificação ou da verificação da relação de emprego como ela é configurada no direito do trabalho. Eu acho que agora você está conseguindo enxergar melhor. O brasileiro que presta serviço à União no exterior como representante oficial, como enviado, como alguns autores de direito administrativo vão chamar esse cara de agente honorífico. É uma expressão, né, bonita, né? Agente honorífico. Esse cara também não é empregado. Mas para fins trabalhistas ele não é empregado. Mas para fins previdenciários ele é enquadrado como segurado empregado. O segurado que é contratado no Brasil para trabalhar no exterior, ainda que em favor de empresa estrangeira, se ele foi contratado no Brasil para trabalhar no exterior em favor de empresa domiciliada no exterior, ele vai ser tratado como segurado empregado da Previdência Brasileira. Ah, mas ele também pode ser enquadrado como segurado da Previdência Estrangeira? Também. E aí você vai ter, na pior ou na melhor das hipóteses, uma dupla cobertura previdenciária. E aí você vai ter que tratar, se houver do acordo internacional entre o Brasil e essa outra nação, ou tratar de maneira independente o funcionamento, a operação previdenciária nacional e a estrangeira. É uma questão muito mais de direito internacional público do que uma questão de direito previdenciário interno. Mas é algo que pode acontecer. Enfim, a minha recomendação é de que você perceba, consultando o artigo 11 da Lei 8.213, que o elenco, que o repertório, que a lista de segurados e empregados é bem elástica, é muito abrangente e ele é muito mais compreensiva, inclusiva e em extensão muito maior do que o conceito trabalhista de empregado. Eu lembro, eu fui aluno da saudosa professora Salete Macalós. Ela foi a professora de Direito do Trabalho 1. Eu nunca esqueci do que ela me ensinou a propósito da configuração da relação de emprego
para fins trabalhistas, né? Para o direito do trabalho. Eu lembro dela me ensinar um macete das 5 características, né? Pessoalidade, onerosidade, continuidade, exclusividade, subordinação. Se você fizer um sopão com essas 5 características, você consegue a configuração, o reconhecimento da relação de emprego, ou do famoso vínculo empregatício. Ok, é assim para o direito previdenciário, é assim para o direito do trabalho, eu não estou querendo mexer nisso. Eu não estou querendo me imiscuir na relação de emprego, na sua configuração trabalhista. O que eu estou querendo dizer, abra um coração para perceber, é que a abrangência do conceito de segurado empregado no direito previdenciário é maior do que a abrangência do conceito de empregado para fins trabalhistas no mundinho do direito do trabalho. Tá? Bom, uma última questão sobre o segurado empregado, algumas últimas questões sobre o segurado empregado. Igor, o que acontece quando alguém presta serviço a uma empresa convicto de que participa de uma relação de emprego, mas a empresa não reconhece esse sujeito como empregado? Ela não assina carteira, ela não admite que existe ali um vínculo empregatício, ela, portanto, e por consequência, não atribui a esse empregado o tratamento jurídico que o empregado faz jus na forma da CLT, ela trata como um freelancer, ou como um autônomo, ou como um agregado trabalhista, um representante, sei lá. A empresa não trata como empregado. Mas o trabalhador pretende computar o tempo de serviço em favor dessa empresa para efeitos previdenciários. Ele invoca o argumento de que, olha, mesmo que a empresa não me reconheça como tal, eu fui empregado dessa empresa. Aí o INSS vai pedir assim para ele, cadê a carteira de trabalho? Não tem, a anotação de vínculo, a empresa nunca me reconheceu. Cadê depósito do FGTS? A empresa nunca depositou, porque entendia que eu não era empregado e, portanto, não cumpria lá a Lei 8.036 e não fazia depósito de FGTS em meu nome, não. Agora a pergunta que se coloca é, bom, se a empresa com a qual você tinha um suposto vínculo empregatício não lhe reconhecer como empregado, será que o INSS, mediante um requerimento administrativo, pode lhe reconhecer como empregado? Isso é uma questão que já suscitou muita controvérsia. Por quê? Porque muita gente sustentava o seguinte, olha, a Constituição brasileira, lá pelo artigo 115 ou 119, nunca sei direito o artigo, depois você consulta. A Constituição brasileira afirma que é da competência da Justiça do Trabalho dirimir conflitos a respeito das relações de trabalho. Então, se existe um conflito sobre a configuração ou sobre a tipificação de uma determinada relação de trabalho, a competência para dirimir esse conflito não é do INSS. A competência para solucionar esse conflito, que é um conflito de interesses, é da Justiça do Trabalho. Então, muita gente sustentava assim, olha, o INSS não pode se substituir à Justiça do Trabalho. Primeiro, o trabalhador vai à Justiça do Trabalho, demanda uma reclamação trabalhista, e depois que ele tiver um título judicial afirmando que havia um vínculo empregatício, que ele era empregado, depois ele vem ao INSS e requer a averbação disso, a inclusão disso no CNIS, já foi apresentado no CNIS, e, por consequência, o cômputo desse tempo de contribuição como segurado empregado. Esse raciocínio, ele é, cá entre nós, muito nocivo, muito perverso com o trabalhador, porque ele vai ter o prejuízo do tempo, do desgaste. Então, ele tem que contratar um advogado, manejar uma reclamação trabalhista, que vai ter um tempo de duração que pode ser incalculável, pode ser longo. E só depois desse processo trabalhista chegar ao seu desfecho, é que o segurado poderia computar esse tempo como empregado junto ao INSS, incluindo o CNIS. Mas e aí? E se nesse meio tempo, e se nesse intervalo, e se nesse percurso ele está com uma situação de risco, ele precisa de proteção, ele precisa de um auxílio-doença, ele precisa, sei lá, vai que ele morre.
e os seus dependentes vão ficar sem a pensão por morte até tudo se resolver. Então, o que a doutrina majoritária vinha entendendo? Que o próprio INSS pode, para efeitos previdenciários, reconhecer na via administrativa a existência de uma relação de emprego. Então, quando provocado pelo segurado, o próprio INSS pode apreciar a alegação, o requerimento de inclusão de determinado período laboral na qualidade de segurado empregado em favor de certo trabalhador. E aí o INSS vai requerer, ou vai exigir, melhor dizendo, desse trabalhador a apresentação de provas, a instrução do processo administrativo. Bom, já que você alega que era empregado, me apresente aí então recibo de salário, me apresente inícios de provas materiais. Se for o caso, vamos fazer uma justificação administrativa, vamos ouvir uma testemunha que trabalhava com o senhor, com a senhora. Enfim, convença o INSS das suas alegações. Fato é que a doutrina admite que isso seja feito na esfera administrativa, sem que isso represente, sem que isso simbolize usurpação de competência da Justiça do Trabalho. Até porque o que vai ser resolvido na esfera administrativa é o cômputo do tempo de contribuição, é o reconhecimento da filiação e da qualidade de segurado de um empregado. As consequências trabalhistas não são atingidas por esse reconhecimento administrativo pelo INSS. Então, se esse empregado vai ter direito a férias, 13º, aviso prévio, FGTS, isso não é da conta do INSS, isso faz parte de uma relação jurídica que envolve trabalhador e empresa. Eles que decidam, eles que submetam as suas alegações à Justiça do Trabalho. Para confirmar esse entendimento majoritário na doutrina, o STJ, há algum tempo, há aproximadamente 10 anos, tem adotado o posicionamento, ele tem entendido que é sim possível ao INSS o reconhecimento administrativo dessa relação de emprego. Já avançou a jurisprudência para uma seguinte situação, a situação do pejotizado, a situação de quem, na verdade, é empregado, mas por meio de um ajuste, digamos, abusivo, ou de quase sempre uma imposição abusiva por parte do empregador, se constituía como PJ e celebrava um contrato dissimulando, ou fingindo uma prestação de serviços via PJ. Então, também é possível, o STJ admite, a jurisprudência dos TRFs predominante admite, a doutrina majoritária admite, que o INSS, usando a legislação tributária, acho que está lá no artigo 118 do Código Tributário, utilizando o artigo 50 do Código Civil, né, o artigo que fala da desconsideração da personalidade jurídica quando ela for usada como meio de fraude ou abuso de direito. Então, usando esses instrumentos normativos, o entendimento predominante é de que o INSS pode sim reconhecer uma relação de emprego e, portanto, que certo trabalhador merece o enquadramento como segurado empregado, mesmo que ele tenha elaborado via pejotização fraudulenta. E aí as consequências trabalhistas, eventualmente penais, ficam em outras searas. Qual é a preocupação da Previdência? Proteger um trabalhador que, na verdade, era empregado, mas que não tinha essa titulação de empregado legitimamente reconhecida pela empresa. Tá bom? Bom, eu acho que o que tinha de mais importante para falar do segurado empregado está dito. Na próxima gravação eu passo a falar dos segurados empregados domésticos. Até breve, nos vemos já já.